Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós vamos iniciar hoje, então, a sala de Educação em Tempos de Pandemia, formação de professores para o ensino remoto. Nós temos aqui dois convidados, sejam bem-vindos, então, professor Leonardo Testoni, professor Camilo Lely Santos. O professor Leonardo, ele é coordenador do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática. O professor Camilo é coordenador do GADEA, Grupo de Apoio à Docência, Ensino e Aprendizagem. Então, sejam bem-vindos, uma ótima discussão a todos. Obrigado. Léo? Então, vamos começar? Então, bom dia a todos. É importante quando a gente vai discutir um pouquinho do ensino remoto, tá? Deixar bem claro o objetivo aqui da gente, uma fala inicial nossa aqui, qual que é o nosso objetivo aqui. A gente vai trazer elementos para tentar auxiliar esse ensino remoto, que na verdade é um ensino remoto emergencial. Então, é essa corrida que a gente fez para tentar fazer as atividades de forma remota. A gente não teve um tempo hábil para planejar enquanto professor, e aí eu estou falando de professor da universidade, professor da educação básica também, e isso acabou entrando na nossa rotina. Isso está na rotina da grande parte dos professores do Brasil no momento, esteve aí com grande parte dos professores do mundo. E aí é importante a gente falar, principalmente, que a gente vai trazer aqui os elementos a partir do momento que o ensino remoto está implantado. Tem que deixar bem claro que o ensino remoto, por ser emergencial, por ser uma coisa que a gente teve que correr para fazer, a implantação dele, ela tem que ser feita com condições. Então, não dá para você simplesmente colocar o ensino remoto e acabou. Você tem que ver se o seu público-alvo, os seus alunos, têm condições de acompanhar esse ensino remoto, seus professores têm essas condições, tem internet, tem local adequado. Isso tem que ser olhado antes da implantação do ensino remoto, tá? Porque a gente não vai conseguir substituir a sala de aula presencial. Então, para você fazer essa opção pelo ensino remoto, essas condições elas têm que estar colocadas, têm que estar postas. Então, partindo desse pressuposto que esse ensino remoto está implementado, a nossa ideia hoje é trazer elementos para vocês, tá? Professores de educação básica, professores de ensino superior, que estão convivendo nesse ambiente do ensino remoto emergencial, trazer esses elementos para tentar ajudar um pouco nessa jornada, que não é nada fácil, mas a gente vai tentar dar uma facilitada aqui nessa apresentação de hoje, tá bom? Bom, obrigado, essa é a minha fala inicial, eu volto daqui a pouco. Professora Ana. Acho que sou eu, né, Ana? Isso, Camilo. Agora nós vamos ver a apresentação do professor Camilo e logo em seguida a gente volta aqui para o professor Leonardo. Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer com um agradecimento muito especial à professora Ana Valéria pela organização dessa sessão e agradecer ao professor Léo pela colaboração de sempre. E estamos para discutir uma situação que é justamente um ponto crítico que está todo mundo desesperado e que a Unifesp não ia ficar de fora de abordar, que é justamente como a gente pode fazer uma educação de qualidade. A Unifesp, vocês podem ter visto aí no último ranking, né, do D, que é o Times Higher Education, a Unifesp ficou em primeiro lugar de toda a América Latina no quesito ensino. Então, a gente tem, sim, um histórico muito bom de preocupação com a qualidade do nosso ensino. E o terreno que eu falo, para vocês entenderem um pouco do meu discurso aqui, é um terreno de alguém que vai olhar para aquilo que tem mais experiência, que é o ensino superior. Então, talvez muito do que eu fale não seja o mais adequado e mais ideal para a educação básica, embora eu seja orientador do programa de ensino de ciências e matemática. Portanto, eu tenho uma preocupação grande com a educação básica também.
E algo que... Por que talvez eu esteja falando aqui? Foi desde o meu dia zero em que eu comecei a aula na Unifesp. Desde esse dia, eu trabalhei justamente com tecnologia. Então, a minha preocupação foi sempre, no curso de Ciências, licenciatura, foi sempre colocar um smartphone na mão de um aluno e deixar que esse aluno utilize esse smartphone para o bem da aprendizagem, para o bem da tecnologia educacional. Então, esse é um pouco do terreno que eu falo. Eu sou professor de Fisiologia, Anatomia e Histologia e vou tentar versar sobre alguns aspectos importantes. Pois bem, eu queria trazer para vocês, quando a gente pensa em ensino remoto em tempos de pandemia, algo que é bastante interessante a gente pensar. Eu trouxe essa charge, e essa charge mostra um salva-vidas. Esse salva-vidas está se afogando, e a gente tem ali com uma adaptação, o indivíduo falando primeiro um braço, depois o outro, nade. Eu acho isso um pouco complexo, porque é o que está acontecendo aqui, né? Neste momento. A pandemia veio e tomou conta da situação, e no que ela tomou conta dessa situação, ela exigiu que aqueles que mais sabiam de tudo para ensinar, os professores, começassem a se afogar. E a sociedade, ela veio para a gente, ou os formadores de professores veio para a gente e falou, nada, é super simples. Você põe um braço, depois põe o outro. Só que não é simples assim. Neste momento, o que o professor precisa, ele precisa de um colete salva-vidas. Ele precisa de uma canoa, pelo menos. Então, não adianta você chegar para o professor e falar com teorias e mais teorias, de como funciona, etc. e tal, se você não dá para esse professor a chance dele respirar. E a chance desse respirar é um professor que está sendo afogado, ele precisa entender quais são as ferramentas. Porque uma coisa é um professor, ele está constantemente dando a sua aula numa condição que é a condição presencial, e agora esse professor, simplesmente, ele vai ter que utilizar de recursos que não era a zona de conforto dele. E por não ser a zona de conforto dele, formar um professor para essa condição, a primeira coisa que você precisa é dar colete salva-vida para esse professor. Depois você vai ensinar todos os detalhes, todas as riquezas possíveis e imagináveis que a gente pode ter relacionados com a pedagogia propriamente dita. Então, vamos dar um pouco de recursos para esse professor pensar. Depois, a gente vai tentar aprimorar e tornar esse indivíduo mais do que capacitado para dar essa aula nesse novo ambiente. A gente fala em ensino remoto emergencial porque a gente não está falando necessariamente numa EAD, que é o ensino à distância, justamente porque a EAD tem toda a sua característica, é uma área extremamente estudada, tem as suas primícias, que o ensino remoto emergencial não nos deu tempo para. A gente utiliza os recursos da EAD, a gente utiliza a filosofia da EAD, mas a gente não pode dizer que a gente está fazendo uma EAD, porque é injusto querer que o professor presencial, neste momento de pandemia, com o carro descendo a ladeira, trocando a roda, que ele consiga atingir a excelência de um curso que foi pensado para um formato, uma modalidade EAD. Não, a gente está tentando ao máximo adaptar o que é possível. Mas quando a gente adapta, todo professor quer garantir a qualidade de ensino do seu aluno. Mas uma das coisas que a gente observou dentro desse período de pandemia, e esse período de pandemia veio como algo sacrificante dentro da academia e dentro das escolas também, foi justamente essa linha e essa discussão então vai acabar a qualidade, os alunos não vão ter aula com qualidade, porque não é EAD, então é ensino remoto emergencial, e o que estão fazendo é só tampar o buraco com a peneira. Isso em partes. Muitas pessoas têm noção da complexidade de se organizar um curso EAD, né? Um curso online. No entanto, outros indivíduos, muito desse discurso, que é um discurso negacionista de que não vamos fazer EAD, esse discurso muitas vezes ele está pautado em outro aspecto, que não necessariamente o aspecto que é o cerne da questão. Então, dentro desse aspecto, o que a gente sabe é que, por conflitos de geração,
Então, a gente tem muitos professores que são de gerações distintas daquelas dos milênios, que são aquelas que estão mais engajados com a tecnologia. Esses professores, eles vão usar um discurso negacionista de que não é possível fazer o ensino à distância. Então, o que acontece é que esses professores eles estão pautados numa tecnofobia. É muito comum esses professores terem o que a gente chama de ansiedade do computador. Essa ansiedade do computador, ela de alguma forma pode prejudicar a adesão ao ensino online. Então, nesse trabalho, o que a gente consegue observar é que existe muita misconception, que são concepções, eu diria, inclusive, ingênuas sobre o que é o ensino online. E, geralmente, o que está acontecendo isso é falta de um conhecimento, de fato, sobre o tema. Muito bem. Então, discursos que a gente costuma ver é que o ensino online ele vai desaparecer, né? Que vai ir. Não tem engajamento com os aprendizes, com os alunos. O curso não pode ser ensinado online, este curso. O ensino online ele vai substituir o ensino presencial, né? O conteúdo das experiências não são tão boas quanto o ensino presencial e o ensino online não é para mim, né? Então, esse trabalho demonstrou que esses são os discursos mais comuns apresentados pelos tecnofóbicos e os indivíduos que têm ansiedade de computador, e geralmente o que acontece é porque falta um pouco de conhecimento. É aquela coisa de você sair da sua zona de conforto e não conseguir tatear um novo terreno. E esse terreno pode ser muito, muito eficiente, desde que a gente consiga, de alguma forma, trabalhar. Pois bem, o que se sabe quando a gente tem esse tipo de situação é que a melhor das situações é termos uma comunidade. E essa comunidade é para formação e capacitação docente. Então, toda vez que um professor se depara com essa condição de medo de assumir a tecnologia como algo que é competente, que é da sua competência, a melhor coisa a fazer é colocar esse professor em contato com outros professores do mesmo grupo, da mesma escola, do mesmo departamento, que já tenham tido experiências, e na hora em que vocês fazem essas trocas de experiência, aquela ansiedade do professor ela é reduzida. E aí o professor começa a assumir um outro discurso e começa a aceitar a situação. Então o professor precisa superar essa tecnofobia, ele precisa superar toda essa ansiedade do computador. Muito bem, mas agora para a gente formar um professor, a gente precisa saber o que eu preciso para ter esse professor nessa condição. Primeiro de tudo, o professor ele precisa conhecer as plataformas de webconferência, porque é a nova sala de aula em tempo real dele, que é conhecer essas plataformas. A gente tem muitas plataformas que já eram conhecidas, como, por exemplo, o Adobe Connect, o WebEx Cisco, o Big Button, mas o que a gente tem é Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, todos esses são os que são sendo mais utilizados por professores. Então, ele tem que, sim, saber como entrar na sua sala de aula. Um professor, ele precisa escolher a sua plataforma de suporte ou seu ambiente virtual de aprendizagem, que é, por exemplo, um Canvas, um D2L, um Blackboard. Mas no Brasil, o que a gente mais usa é o Moodle e o Google Classroom. Significa que esse professor precisa entender quais são os recursos que estão ali, porque quando o professor entende os recursos que estão ali, ele otimiza as probabilidades do seu aluno aprender. Muito bem. E agora, se a gente parar para pensar numa condição onde o professor entrava numa sala de aula e ele apenas expunha os seus slides e ensinava, e acreditava que aquilo era o ensino necessário, essas duas plataformas são as necessárias que ele tem esse domínio. Mas agora, formar o professor para o ambiente online é também oferecer para esse professor recursos tecnológicos para que ele execute metodologias de engajamento e aprendizagem ativa dos seus alunos. Então, esse professor vai precisar conhecer como ele pode utilizar uma ferramenta do tipo lousa digital, ele vai ter que utilizar desses recursos que são de interatividade para você fazer enquetes, ele vai ter que explorar sites de universidades para ele poder otimizar a sua prática pedagógica. Então, todo esse arsenal de material, ele é de competência sim, e o professor precisa entender. Além disso, um professor precisa entender como os alunos aprendem. E para eu entender como um aluno aprende, eu não posso esquecer dessa teoria, e essa teoria
que é a teoria da carga cognitiva, que é do professor John Sweller, e ela diz: assume que há uma memória de trabalho limitada para processar uma nova informação e uma ampla memória de longo prazo usada para armazenar o conhecimento para uso futuro. Ou seja, a nossa memória de trabalho, ela tem um espaço limitado. E a gente tem que, de alguma forma, tentar não sobrecarregar esta memória de trabalho. Como é essa teoria e o que são essas cargas? São 3 as cargas que podem repercutir sobre essa memória de trabalho. Uma carga, essa aqui à esquerda, que é chamada de carga intrínseca. Essa carga intrínseca, ela é pertinente ao conteúdo a ser ensinado, ela é de propriedade do conteúdo a ser ensinado. Obviamente, alguns conteúdos são mais simples e menos complexos do que outros conteúdos, mas compete ao professor saber selecionar e organizar a apresentação desse conteúdo no ambiente remoto. A outra carga, essa que está aqui à direita, é chamada de genuína. Essa carga genuína é uma carga que, de alguma forma, ela vai ampliar esse espaço da memória de trabalho em termos, né? Não existe se ampliar mais, ela vai facilitar. Por quê? Porque é aquela carga que dita sobre os aspectos principalmente motivacionais do aluno e a prontidão do aluno em querer aprender. Isso aqui tem um impacto muito importante sobre a emoção do aluno no estado de querer aprender. Agora, uma carga que é de total competência do professor, e essa carga ela pode estar extremamente elevada durante o ensino remoto, é essa carga externa. Essa carga externa é a carga do material instrucional que o professor escolheu. É a forma como ele ensina, é a forma como ele apresenta, é a forma como ele deixa esclarecido o conteúdo que ele está querendo ensinar. Então, essa carga externa é de extrema importância que o professor tenha um zelo muito cuidado para ele não aumentar essa carga externa. De tal modo que, de acordo com essa teoria da carga cognitiva, do esforço cognitivo, uma aprendizagem otimizada é quando um professor, ou seja, a gente tem que informar o professor para que ele saiba gerenciar a carga intrínseca, aquela pertinente ao material, aumentar a carga genuína, que é a motivação do aluno para aprender, e ele tem que diminuir a carga externa. Entende-se por diminuir e não diminuir o material, não. Ele tem que diminuir no sentido de que ele tem que fazer uma curadoria, uma seleção, um preparo melhor de como ele vai apresentar esse material para ser ensinado. Muito bem. Mas essa teoria ela é muito utilizada e ela é base de psicologia de aprendizagem. A gente tem que entender como estaria essa teoria num outro contexto, que é o contexto da pandemia. Que isso pode ser modificado, isso pode facilitar ou não a situação. Então, quando eu penso na teoria da carga cognitiva no ensino remoto, numa situação de pandemia por Covid, eu tenho que entender alguns aspectos que podem impactar diretamente em aumentar essa sobrecarga ou não do aluno. Muitos professores já fazem isso, eles já sabem disso de uma forma intuitiva. Mas é de uma forma intuitiva, porém a gente pode entender que, se eu olhar aqui para a carga genuína, lembrando que a carga genuína é aquela que eu tenho que me preocupar em aumentar, que repercute sobre a motivação do aluno, a gente sabe que ansiedade, o indivíduo, ele está lá numa pandemia, ele não sabe se ele vai ser infectado, ele não sabe se os familiares deles vão ser infectados, ele não sabe se ele vai ter quando ele vai voltar, ele não sabe quando a pessoa amada vai sair da UTI, então ele não sabe muitas coisas, ele não sabe se ele vai perder o emprego. Então, o não saber é extremamente ansiogênico. E a ansiedade, já foi demonstrado, que ela pode diminuir a performance acadêmica dos alunos. Então, o professor precisa saber que essa ansiedade tem que colocar na conta de você aumentar essa carga cognitiva ou não. Pois bem, outro item que é sabido em diminuir essa carga genuína é justamente a depressão. No caso do luto. Então, a gente tem que lidar com alunos, e esses alunos, eles estão sofrendo um processo internalizado de luto, e esse luto vai ser impeditivo porque ele perdeu um ente querido. Ele não está feliz naquela situação de isolamento social. E tudo isso pode prejudicar de forma significativa o desempenho desse aluno. Além disso, aqui nós temos uma carga genuína, aqui está escondidinho, mas a gente tem um estresse gerado pelo isolamento social. Aqui está escrito isolamento social. Esse isolamento social, que é o que a gente está sendo submetido, a gente tem que entender que o ser humano, ele é um animal social. E ele sendo um animal social, quando a gente põe ele em isolamento, a gente aumenta os níveis de cortisol. E o aumento desses níveis de cortisol que caracterizam o estresse, a gente sabe que o excesso de cortisol ele vai prejudicar, inclusive, a formação de sinapses.
e o refinamento sináptico. Então, isso pode ser prejudicial também para a aprendizagem do aluno. Nesse mesmo sentido, quando eu penso em isolamento social, esses alunos, muitos deles, eles vão ter parado, aqueles que faziam atividade física, eles vão ter parado de fazer os seus exercícios físicos. A gente sabe que o exercício físico ele é importante para a consolidação da memória, por exemplo, né? Então, é importante considerar essa ausência do exercício físico. E mais, o sono. A gente está percebendo que durante a pandemia, muitos dos nossos alunos, eles perderam um pouco a qualidade do sono, porque a gente teve uma disrupção na nossa ritmicidade. Então, a gente sabe que o sono e esse ciclo sono-vigília, ele é dependente de alguns arrastadores, e esses arrastadores, eles vão ditar para a gente qual é o horário que a gente vai acordar, qual é o horário que a gente vai dormir. Mas quando a gente perde esse horário comercial que dita muito dos nossos ritmos biológicos, ele de alguma forma pode ser perturbado. E se o indivíduo não tem noites de sono adequado, esse indivíduo pode também ter dificuldade de aprendizagem. Muito bem, mas quando eu penso na teoria da carga cognitiva, no ensino emergencial remoto, eu tenho que pensar justamente algo que é parentalidade, que é o aluno que também é pai ou mãe e que tem que cuidar da sua família. Mas eu não vou trazer o destaque necessariamente para cá, mas eu vou colocar aqui para o professor. Quem é de competência, o que o professor tem total competência é cuidar dessa carga externa. Essa carga externa é aquela associada com o material em que ele está escolhendo, com o PowerPoint que ele está desenvolvendo, com a apresentação e com o vídeo que ele está gravando. Agora, pensa nessa condição e toda a minha solidariedade para todas as professoras mães, porque essas professoras mães estão sofrendo demais com a situação, porque elas têm que cuidar de suas filhas e filhos, portanto, ela tem que dividir o tempo entre cuidar da família que estão ali, porque a gente vive numa sociedade brasileira em que muitas vezes o pai deixa nas costas da mãe para poder tomar conta de toda a situação, embora os pais também estejam sofrendo, mas essa mãe, como ela vai poder se dedicar em selecionar o melhor material, se ela está se dedicando agora para cuidar da filha que está fazendo também atividade online? Além disso, quando eu penso nessa carga externa, eu tenho que entender que os professores precisam conhecer teorias do design instrucional para que eles possam selecionar da melhor forma o material que vão fazer, eles possam pensar antecipadamente como eles vão apresentar um conteúdo para que isso não gere uma sobrecarga cognitiva. Muitas dessas condições para a aprendizagem do aluno têm a ver com as limitações tecnológicas do professor e do aluno e problemas de internet, problemas de conexão, uma transmissão que falha, uma falha na voz, tudo isso já aumenta a carga externa. E a gente não pode esquecer também que o espaço físico agora pode ser um limitante e isso pode contribuir para o aumento da carga externa, porque esse aluno ele pode estar fazendo a aula num espaço extremamente limitado e nesse espaço limitado ele não vai poder gerar uma atenção para aquela tela e isso pode ser demasiadamente complexo para aquele aluno. A gente tem que pensar que agora aquele aluno que estava numa sala de aula presencial olhando só para o professor PowerPoint projetado do slide, agora ele está olhando para a tela do computador e nessa tela do computador você pode ter um smartphone que está perturbando a vida dele ou alguém passando atrás, ou ainda temos alunos que vão estar utilizando apenas smartphone numa tela bastante pequenininha, ou seja, o design instrucional daquele material do professor precisa ser pensado e ele precisa considerar essa teoria para poder elaborar o material dele. E por final, aquela que é competência do professor de administrar, é justamente a carga intrínseca, e isso aqui vai depender da formação docente que aquele indivíduo tem. De tal modo que a gente sabe que a formação docente, ela vai depender, a aprendizagem otimizada vai depender da administração da carga intrínseca, a diminuição da carga externa e o aumento da carga genuína. Muito bem. O que a gente sabe que durante esse período de pandemia, algo que é bastante complexo é justamente as aulas síncronas, onde você tem essa sala aqui cheia de aluno, aí você tem um chat, e esse chat ele começa a bombar, ele começa a falar um monte de coisa. Isso aqui, ele vai de alguma forma aumentar a carga externa. Ou seja, o professor precisa ser formado para administrar. Ele não estava habituado a isso, porque na sua sala de aula, ele entrava e todos ficavam, ou pelo menos tendiam a ficar em silêncio. Agora, nós não temos um ambiente mais onde os alunos ficam em silêncio. Eles ficam constantemente, e isso aqui vai ser extremamente disruptivo para o professor poder gerar atenção. A gente sabe que sem atenção, a gente não tem o primeiro processamento da informação e, com isso, a consolidação daquela memória pode ser prejudicada. Um professor precisaria conhecer a teoria cognitiva da aprendizagem por multimeios
do professor Richard Meyer, e ele vai entender que eu tenho que saber como que eu vou colocar o material, eu tenho que saber como que eu vou organizar esse material, eu tenho que saber como que eu vou apresentar, eu tenho que saber que eu não posso colocar animação com texto, eu tenho que saber que eu tenho que usar o princípio da sinalização e indicar com o cursor, eu tenho que saber que o chat precisa ser inativado em determinados momentos. Enfim, tudo isso é importante porque o professor tenha conhecimento. Mas um professor, ele precisa também ensinar por meio de aulas práticas. E aqui começa um problema bastante grave para nós, né? Como que eu vou fazer uma aula prática? A gente sabe hoje que é demasiadamente importante que o professor tenha uma formação, né? Só que não existem todos os professores que têm esse recurso ou essa aprendizagem na graduação para poder dar uma aula prática. Mas a crítica maior e que o mundo está todo discutindo é como eu vou garantir qualidade da formação no ensino remoto sem necessariamente ter uma aula prática. Como eu vou fazer isso? O professor vai ter que se rebolar. O fato é que não dá para colocar, principalmente se você for para áreas de ciências e exatas, que são bastante instrumentais, é necessário que o professor dê essa formação prática. Se você pensar no universo do ensino superior, obviamente, algumas aulas práticas são, de fato, impossíveis de serem executadas no ambiente remoto. Porque essas aulas práticas, elas demandam a aprendizagem de competência de manipulação de equipamento. Por exemplo, não dá para um aluno passar por um curso, um aluno de biologia, não dá para ele passar por uma graduação de ciências de biologia sem nunca ter encostado a mão no espectrofotômetro. Não tem como. Só que o espectrofotômetro é extremamente caro. A gente não consegue ter espectrofotômetro para todo mundo ter na sua casa. É impossível. Então, ele precisa aprender. A gente tem algumas disciplinas que elas são instrumentais. O aluno precisa manipular aquele instrumento para ele aprender, porque faz parte da formação daquele indivíduo. Portanto, é muito importante que sejam pensados em soluções. Uma das soluções que a gente tem que entender dentro desse aspecto é que as escolas e os cursos de graduação, eles vão ter que se preparar para o pós-pandemia. E nesse pós-pandemia, ele de alguma forma vai ter que garantir que aquelas disciplinas em que envolvia essas características que eu falei de aprendizagem, de manipulação de material ou de instrumento, essas disciplinas vão ter que se juntar e oferecerem disciplinas que sejam de caráter exclusivamente prático e experimental. Justamente para dar conta, a gente não pode deixar um aluno passar por um curso de graduação sem ter realizado determinadas aulas práticas, porque elas são fundamentais. E a gente também não pode correr o risco de gerar uma geração que vai ser uma geração estigmatizada pela pandemia de 2020, onde no seu currículo vai estar falando, eu fiz ensino online e não tive aula prática. Não pode. A gente tem que pensar em soluções para não deixar esse estigma, pairar sobre os nossos alunos desse período. Eles precisam ter nos seus currículos a formação prática também. Eles não podem ser prejudicados. Mas existem algumas soluções. Quando não depende de equipamentos caros, existem algumas soluções em que os professores podem explorar, e essas soluções são das mais diversas, e do que eu tenho lido das possibilidades, a gente vai ter que explorar situações como, por exemplo, experimentos caseiros. Quando você é um professor que vai dar uma disciplina que você está preocupado em que ele faça a aprendizagem do conceito, né? Não da manipulação daquele instrumento, mas do conceito, existem muitas possibilidades. Então, os experimentos caseiros são fundamentais para isso. Eu li um trabalho em que dizia que, na situação de ensino remoto online, uma das coisas que a escola fazia, ela criava kits e ela mandava por correio os kits para essas crianças. Ou seja, eles recebiam kits para executar. Mas ainda, há aqueles famosos experimentos de cozinha. Então, esses experimentos de cozinha, eles também são úteis. Mas o que é mais legal e que o professor pode explorar é justamente algo que é muito vigente agora, que é a cultura maker. Então, o professor pode explorar, querendo ensinar um conceito, ele pode explorar a competência do aluno de construir o seu material. Então, aqui tem um exemplo de um microscópio que é feito a partir de aquela lanterninha de apontar para cachorro, com algumas lentezinhas também, que são baratas. E o aluno ele está usando um smartphone que transformou aquele smartphone num microscópio, ou seja, então aquele aluno ele vai ser colocado no contexto de que eu tenho que construir meu próprio microscópio. A gente sabe hoje que tem uma infinidade de outros materiais e equipamentos laboratoriais que você consegue construir por si. E isso pode ser bastante útil. Tá? Então, explorar a cultura maker como uma ferramenta para gerar possibilidades de aprendizagem em aulas práticas. Aí, a gente pode entender também aqui
que uma característica que o professor pode explorar agora, e aí a gente tem bastante material hoje na internet, é a realidade aumentada e a realidade virtual. Então, a gente pode fazer com que esse componente prático seja suprido por esse recurso tecnológico de alta qualidade, que é a realidade aumentada, e o professor pode explorar aquilo e você vai ver que você vai poder ter um engajamento muito interessante e uma percepção boa do seu aluno. A Google, por exemplo, ela lançou agora um módulo gratuito de realidade aumentada. Então, se você for colocar no Google, se você colocar, por exemplo, lá crocodilo, e vai aparecer um crocodilo e lá embaixo vai estar escrito ver em 3D. E aí você pode pegar esse 3D e colocar dentro da sua sala. Eu até brinquei agora esses dias. E aí você vai ter uma atmosfera, aquele aluno você vai ter que transformar a sua casa, a sua sala, em um laboratório de ciências, por exemplo. Isso é fundamental, porque isso vai gerar mais engajamento. Aqui nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu tenho essas moléculas geradas por esses QR Codes que podem ser impressos, né, que é desse Biocan AR, onde o professor que não poderia, ele pode fazer uma sequência didática e falar para o aluno manipular essa estrutura, e ele pode ter uma riqueza muito grande de aprendizagem, ele está integrando com o seu ambiente, que é a casa do aluno, que agora virou um laboratório de ciências. Aqui também é importante que os professores vão atrás de simuladores de softwares que tem. Então, a gente tem muitos softwares online e gratuitos que são de simuladores para vocês poderem gerar aulas práticas, vai ser de competência do professor selecionar esse material, organizar a sequência, fazer as perguntas geradoras para que aquele aluno possa executar a aula prática conforme ele tenha a necessidade. E algo que eu trago aqui, que é algo que eu tenho trabalhado muito, são os Mobile Labs. Os Mobile Labs são laboratórios de aprendizagem móvel. Gente, é o smartphone. Se eu pensar no smartphone, eu tenho aqui o meu smartphone como algo que é um equipamentozinho de laboratório. A gente tem vários softwares que fazem uso dos sensores, e esses sensores, de alguma forma, eles vão permitir com que o aluno possa coletar o seu dado, analisar o dado. Por exemplo, na área de física, a gente tem um aplicativo chamado phyphox, e esse phyphox, ele aparece uma quantidade absurda, ele já foi desenhado para aulas práticas. Então, o professor, através desse phyphox, ele vai poder explorar aceleração, ele vai poder explorar volume de som, ele vai poder explorar luz, ele pode explorar um monte de recursos que estão aí presentes para finalidade de aula prática, né? Na minha área especificamente, que é a área de fisiologia, eu tenho trabalhado muito com isso, então a gente consegue hoje fazer aulas práticas, a gente tem simuladores em smartphones, a gente tem sensores, ou seja, são aplicativos que usam os próprios sensores, eu consigo verificar a frequência cardíaca. Aqui eu tenho os que são chamados de plugin, então eu tenho aqui eu consigo fazer uma eletroencefalografia utilizando um eletroencefalográfico de baixo custo, onde é possível sim você fazer aulas práticas de modo remoto, e todo esse material de aula prática você pode trabalhar na perspectiva do ensino por investigação, onde você vai poder fazer com que o seu aluno, de alguma forma, trabalhe justamente a sua competência de explorar um dado e depois de gerar esse dado. Mas o fato é, e para encerrar, a gente precisa saber que um professor precisa avaliar. E esse professor, precisando saber avaliar, a gente sabe que, óbvio, os professores já têm mais do que conhecimento, que a gente tem uma avaliação formativa, o professor Léo vai falar um pouco melhor sobre a avaliação, a gente tem uma avaliação formativa, que é aquela que avalia o processo, né, e permite muitos feedbacks, a gente tem uma avaliação somativa, que é aquela que avalia o produto, né, no final desse processo, e é o que a gente está mais acostumado em fazer prova. Mas quando eu penso em ambiente online e ensino remoto, o professor precisa avaliar engajamento. E eu trouxe essa imagenzinha aqui para a gente pensar da seguinte forma. Essa imagenzinha aqui de um piloto, e esse piloto agora ele não tem visibilidade e ele vai ter que operar, que a gente chama operar por instrumentos. Então o piloto ele vai fazer uma pilotagem baseada na visão, né? Então ele está vendo, ele consegue ver a pista, ele consegue saber como que ele vai fazer aquela aterrissagem, mas quando está totalmente cheio de nuvem, que a gente fala não deu teto, quando não dá teto, esse professor vai ter que aterrissar naquela pista sem utilizar a visão, ou seja, ele vai ter que operar por instrumentos, baseado em instrumentos. O que o professor precisa saber é que quando você faz o ensino remoto, a gente perdeu muito dessa visão que a gente tinha.
Então, o professor, quando ele entrava na sala de aula, ele poderia começar a ensinar, e quando ele começa a ensinar, aquele professor consegue olhar para aquele aluno, putz, aquele aluno está fazendo uma cara de sono. Ele consegue ver na sua sala de aula que o aluno está dormindo. Ele consegue ver, quando ele fala uma coisa muito interessante, que os alunos, eles aumentam a sua expressão facial. Ou seja, tem várias leituras que um professor intuitivamente faz no seu ambiente presencial, em que agora no ambiente remoto isso vai ficar muito mais limitado, mesmo porque a recomendação é a gente diminuir as atividades síncronas. As atividades síncronas, de alguma forma, poderiam permitir um pouco essa interação. Mas mesmo as atividades síncronas, a gente tem pedido para os alunos ficarem com as câmeras fechadas. Então a gente não está vendo expressão facial. E a gente sabe que a educação ela tem que ser humanizada, ela tem que ser de ser humano para ser humano. Eu preciso olhar para aquela cara, eu preciso olhar para aquele indivíduo, eu preciso olhar para a minha turma. Eu consigo, enquanto professor, saber onde senta um aluno. Eu consigo, enquanto professor, saber quando o aluno está bravo com o outro. Eu consigo saber se um aluno está interagindo com o outro. Todos esses aspectos que são visuais e são intuitivos e que dão feedback para o professor, aqui no ambiente remoto, ele acaba sendo pulverizado, ele acaba sendo difícil. E quando você tem uma pedagogia que exige mais atividades assíncronas, isso acaba sendo mais difícil. Então o professor precisa aprender a operar por instrumentos. E quando eu falo em professor aprender a operar por instrumentos, eu falo dele aprender a utilizar um recurso que é chamado de Learning Analytics. Esse Learning Analytics, ele nada mais é do que um sistema baseado em coleta e mineração de dados de aprendizagem gerado nas plataformas de suporte, nos ambientes virtuais de aprendizagem. E esses dados, eles vão de alguma forma indicar como está a aprendizagem daquele aluno em relação ao conteúdo que você está ensinando. Então, o Learning Analytics é uma ferramenta que o professor precisa compreender, ele precisa de alguma forma dominar, porque vai dar para ele algumas noções que ele perdeu por conta do ambiente online. Para vocês terem noção, essas ferramentas de Learning Analytics, elas permitem, inclusive, que o professor, a partir de algoritmos, consiga predizer se um aluno tem chances de ser reprovado ou não. Porque agora, no ambiente assíncrono, o que vai depender é saber se aquela interação do aluno com a máquina, com o computador, daquele aluno com o conteúdo que você deixou, está sendo efetiva ou não. Então, você consegue predizer, você consegue prever e com isso você consegue antecipar futuros desastres. Então, o professor precisa, de alguma forma, ser formado para que ele consiga dominar essas ferramentas de análise de aprendizagem por dados, né? E por que isso é importante? Isso é importante porque o engajamento e o Learning Analytics pode, de alguma forma, nos dizer como que vai acontecer a situação. Por exemplo, nesse trabalho aqui, a gente consegue ver nessa linhazinha aqui, que é a última mais inferior, que está em rosa. Essa linha mais inferior aqui, que está em rosa, é a linha que está demonstrando a participação dos alunos, que são alunos que estão com baixo CR. Percebam, isso aqui é apenas um artigo científico que foi publicado de estudos. Então, essa linha rosa está demonstrando que alunos com baixo CR, eles tendem a ser alunos que participam menos das atividades, eles se engajam menos. Mas são justamente esses alunos que acabam tendo questões de vulnerabilidade que o professor precisa saber. Então, ele precisa olhar para esses dados e saber filtrar na sua plataforma de aprendizagem algo que dê para ele noção. Então, os relatórios do Moodle, por exemplo, eles são essenciais para o professor fazer esse tracking. E com a ajuda dos monitores e dos estagiários pares, ele vai poder fazer esse monitoramento de como que está o engajamento desses alunos, né? Algo que é muito claro nas pesquisas de engajamento é que até as 2 a 4 primeiras semanas não tem o engajamento efetivo desses alunos. Então, se você planeja o seu curso, você tem que considerar que essas primeiras 2 a 4 semanas, elas de alguma forma vão ser semanas que vão ter um baixo engajamento. E aí, quando chega na metade do curso, você tem ali um aumento, um pico no curso online, e depois daquele pico online, você vai cair novamente o engajamento do seu aluno. Então, o professor precisa saber disso. Ele precisa saber analisar isso para saber qual estrutura e qual recurso ele vai utilizar. Não é simplesmente agora, no ensino online, você entrava na sala de aula, falava e aquilo estava ótimo. Agora, você precisa cuidar do seu aluno, você precisa voltar o olhar demais para o seu aluno, né? Tava ótimo não, né? É o que a gente, muitas práticas fariam. E o que a gente sabe, por exemplo, é que esse estudo, no caso, ele demonstrou que a visualização dos alunos no material que era colocado, né, durante a primeira metade do curso, era preditivo
para nota no curso, na prova final. Ou seja, aqui, inclusive, demonstra que os alunos que tiraram notas mais baixas foram exatamente aqueles alunos que tinham menor participação e engajamento no ambiente de aprendizagem, contado pelo número de visualizações com as atividades geradas pelo professor. Então, meu povo, a gente precisa sim formar o professor para essa condição. Eu gostaria de agradecer, era isso que eu tinha aqui para falar para vocês, e a minha mensagem agora, de algo talvez um pouco clichê, é uma frase que passa por da vida, é que a gente, enquanto professor, não vamos conseguir mudar a direção do vento, mas está na nossa mão controlar as velas do nosso barco. Então, e a gente controlando as velas do nosso barco, a gente também consegue chegar no mesmo destino. Então, o vento está soprando forte e é uma tempestade, e a gente vai ter que fazer força para manipular essa vela, e essa vela do nosso veleiro tem que tender a caminhar para onde a gente quer. E um professor sempre quer que seu aluno aprenda. E é isso que eu tinha a falar para vocês. Muito obrigado. Bom, então eu vou fazer agora uma fala, meio que complementando o professor Camilo, continuando falando aqui do ensino remoto. Eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação. Tá? Quando a gente fala do ensino remoto, acho que um ensino remoto emergencial, e aí acho que vários professores passaram por isso, tanto em educação básica como em ensino superior, a gente teve pouquíssimo tempo para se preparar. Pouquíssimo, tá? No ensino básico, eu tenho vários projetos que a gente acompanha no ensino básico. Ensino básico, a gente teve uma semana de decisão entre parar a escola e assumir o ensino remoto. Então, foi uma correria. O que a gente pode, então, ver com isso? A gente se adaptou ao ensino remoto, a dar a aula. O professor, ele se virou. Os professores têm feito milagres para conseguir se adaptar ao ensino remoto. E eu vi algumas perguntinhas pelo chat aqui que foram passando. As condições são muito complicadas. Nem professores, nem alunos, às vezes, têm condições mínimas para ter o ensino remoto. E a gente, principalmente quando você pega escolas públicas aqui da rede estadual de São Paulo, você vê milagres sendo feitos, tá? Professores usando o próprio WhatsApp para conseguir passar material para pais de alunos, para passar para alunos menores. É uma sequência de milagres mesmo, tá? Quando você não tem essas condições. Mas, depois que você se adapta a esse ensino remoto, é importante que você avalie esse ensino. A avaliação é um ponto nevrálgico. E, aliás, em qualquer processo educacional. Ela acaba sendo esse ponto nevrálgico, que é onde você vai criar conflitos, é onde você vai acabar trazendo soluções e, às vezes, problemas. E como é que a gente faz isso no ensino remoto? Então, eu creio que essa frase aqui, ela resume bastante a nossa experiência enquanto professor. Eu me coloco no meio dela, estando também no ensino remoto, tá? Tentando atuar com o ensino remoto. Você está num momento de mudança, e momentos de mudanças eles não costumam ser muito cômodos, eles vêm sem você querer muito, sem muita adaptação, e o que a gente tem é como essa metáfora que o Camilo usou do barco, da vela do barco. A gente tem que se adaptar a esse momento e tentar usar esse momento para crescer. Então, o ensino remoto ele está posto, a gente não tem muito o que fazer sobre isso, tá? Principalmente isso vem com um planejamento governamental, que o ensino vai ao acontecer online, a sua instituição também adota o ensino online, e aí você vai para esse ensino online e você tem uma adaptação nesse momento. Não é fácil, mas a gente vai tentar crescer com isso, tá? Isso a gente tem total noção. Bom, a origem do problema de avaliação.
Porque quando começa o ensino remoto, eu creio que o pessoal se virou, né? O pessoal aprendeu, pegou o Google Meet, aprendeu a mexer no Google Meet, pegou o Zoom, aprendeu a mexer no Zoom, aprendeu a usar a lousa digital, aprendeu a filmar a própria aula, deu um jeito, tá? Como eu disse, fizeram milagres. E aí, você continua esse ensino, você acaba transpondo para o online aquilo que você fazia na sala de aula. E chega um momento que você tem que avaliar. E aí, quando a gente trabalha com os professores nos projetos de ensino, particularmente no estado de São Paulo, você ouve deles, mas eu tenho que avaliar como? Se eu der prova, eles vão colar. Então, isso aí foi um grande problema. Isso aí se tornou, como é que eu vou dar uma avaliação se eles vão colar? Porque está online, ele pode consultar alguém, ele pode pegar o computador, pode consultar. O que eu posso fazer? E aí, eu vou convidar vocês aqui nessa minha fala para uma reflexão. Eu vou convidar vocês para a gente tentar repensar um pouquinho o papel do professor e o papel da avaliação. A gente já devia ter feito isso lá na parte presencial, só que é o que eu disse, né? A gente já estava acomodado, a nossa situação de estabilidade nos tornou bem cômodos. E aí a gente não pensava muito nisso, deixava para lá. E agora a gente está tendo que pensar, como é que eu vou avaliar sem a pessoa usar de outros meios, de colas, etc., para que eu garanta que a minha avaliação realmente tenha um resultado confiável. Bom, na verdade isso, você se preocupar com a cola na avaliação, isso vem de uma visão tradicional de ensino. A gente está muito arraigado nisso. Quando você fala, por exemplo, eu brinco com meus alunos que quando a gente chega lá na sala e fala, ó, gente, hoje vai ter uma avaliação, você fala avaliação, o pessoal já treme, já sai pela janela, porque o pessoal acha que vai ser uma prova. Porque o pessoal, aqui no Brasil principalmente, quando você fala em avaliação, a primeira coisa que vem na cabeça é uma prova, é um papel, uma prova escrita, individual, sem consulta. É isso que você pensa. Então, isso está arraigado, está muito na nossa cultura. Isso vem, inclusive, do Gautier, né, no Saberes de Tradição Pedagógica, aí, se a gente quiser usar um pouquinho dos referenciais teóricos, são saberes arraigados já, do professor e da cultura escolar. Então, a gente tem que se reinventar. A gente já se reinventou, inclusive. Tá? Esse congresso, da forma como está ocorrendo agora, já é uma reinvenção. Então, a gente já fez isso, só que a gente agora tem que dar umas lapidadas. A gente tem que pensar direito como é que isso vai acontecer, como é que vai seguir esse processo. Então, o que a gente tem que pensar? A gente podia, por exemplo, eu podia fazer uma apresentação aqui para vocês e mostrar ferramentas de avaliação. Podia fazer isso, tá? Podia falar como é que você avalia com o Google Classroom, como é que você avalia usando o próprio Meet, o próprio Zoom, você tem várias possibilidades. E eu poderia também fazer só teorias com vocês. Mas a ideia é que a gente não faça nenhuma coisa nem outra, que a gente consiga fazer uma articulação, tá? A gente trabalha tanto questões pedagógicas como questões técnicas. A gente fala de parte prática, de instrumentos que eu posso usar, mas esses instrumentos estão apoiados sempre numa parte teórica. Isso é muito importante para o professor. A gente não pode pensar no vazio. As nossas ações, nós somos profissionais. Então, as nossas ações, elas têm que estar baseadas em ciência, têm que estar baseadas em dados, em pesquisas, em conhecimentos acadêmicos. Isso é muito importante. A pandemia, ela gerou o que eu costumo chamar de pressupostos pandêmicos. Ela trouxe para a gente algumas ideias que a gente tinha até uma noção sobre elas, mas agora a gente já tem certeza. A primeira delas é a importância do professor. Eu acho que o professor, a gente ouvia muito, eu quando adolescente, depois na faculdade, a gente ouvia muito que o professor ia ser substituído, que o professor ia vir um robô para substituir o professor, etc. E eu acho que a pandemia deixou bem claro que isso não vai acontecer. Todas as plataformas criadas sem um professor, elas não servem para nada. Você não consegue ter o ensino sem alguém com boa formação, com bom conhecimento gerindo essa plataforma. Então, por mais mecânico que pareça eu pegar um Google Meet e dar uma aula expositiva no Google Meet, você já está gerenciando a plataforma de um jeito, você já está utilizando os seus saberes para aquele momento de ensino. Então, o professor, eu acho que ele acaba vindo com uma importância muito grande e vai sair com uma importância muito grande dessa pandemia também. A questão do incômodo que eu já falei para vocês, né? O incômodo, na verdade, a gente vinha de uma situação estável e a gente foi obrigado.
Na verdade, a gente foi obrigado a ir para as tecnologias, a gente foi obrigado a ir para a transmissão remota, e aí a gente acaba saindo daquela situação cômoda que a gente já estava. Uma outra coisa que veio à tona com a pandemia, que foi muito importante, é que a gente tinha uma impressão que a internet era maravilhosa, que todo mundo tinha acesso à internet, que era uma coisa simples. E não é tão simples. A gente viu que internet estável é um troço muito complicado. É um troço que você não é todo o país que tem isso aí. A gente faz projeto em escolas do estado, aqui da rede estadual de São Paulo, a rede pública estadual, você tem quase metade dos alunos sem acesso à internet. E quando conseguem acessar, é num celular, com um plano pré-pago, e esse celular é do pai, é da mãe. Então, eles têm que emprestar, têm que rodiziar celulares. Tá? Nesses projetos que a gente faz nas escolas públicas, você fica pasmo. E aí que eu falo que vem os milagres, porque aí o professor, ele pega esse celular da mãe mesmo e começa a mandar WhatsApp para a mãe. Ele começa a mandar material para a mãe e começa a fazer coisas para que aquele ensino aconteça de alguma forma. Porque é aquilo que eu disse no começo, a fala inicial. Não foi verificadas as condições não foram verificadas, ninguém olhou, será que todo mundo tem acesso à internet para fazer ensino online? E a coisa não era tão simples assim, o acesso à internet é bem complicado. E aí, que o Camilo já comentou também, e eu vou reforçar, é a importância da sala presencial, principalmente quando você faz avaliação. Você entrava na sala presencial, só pela feição do seu aluno, você sabia se ele estava entendendo, se ele não estava, se estava chato, se estava legal. Você já tinha uma avaliação. Você conseguia, mesmo qualitativamente, ter essa noção. Hoje, por mais que o Meet coloque 250 carinhas para você lá na tela dele, não adianta. Você não consegue ter esse mesmo acesso. Você não consegue perceber essa afeição da mesma forma. E até porque uma das primeiras coisas, quando as escolas instalaram o Meet, a primeira coisa que elas aprenderam é que para a internet ficar estável era para desligar a câmera. E aí você perde completamente isso. Então, são alguns pressupostos que apareceram aí com a nossa pandemia. E aí, quando a gente fala em avaliar em tempos de pandemia, eu insisto que essa avaliação não é só para a pandemia, não é só para ensino remoto. A gente tem que ver isso também quando voltar para o presencial, a gente tem que repensar, tem que refletir sobre isso. A avaliação, de um ponto de vista pedagógico, um ponto de vista mais amplo, ela é um processo pedagógico, tá? Ou seja, ela envolve a aprendizagem do aluno, só que ela envolve também a melhora do ensino do professor. Ela é um processo de feedback. O professor consegue um retorno para saber como está a aula dele também. Não é só uma nota que você dá para o seu aluno. Aliás, se for só uma nota que você dá para o seu aluno, você não tem um processo de avaliação. Você tem um processo de classificação. É um algoritmo. Você estabeleceu lá um critério, um algoritmo para sair uma nota lá de 0 a 10 para o seu aluno no final do bimestre, do trimestre, do semestre. E normalmente é uma obrigação legal. Não vou falar para você, ninguém está aqui querendo ser utópico, usar teorias que não podem ser aplicadas numa sala de aula. O sistema brasileiro, inclusive, exige uma nota final. Você tem que ter lá uma nota. Várias escolas vão exigir menções, mas você tem que ter lá uma menção, uma nota final. Então, o sistema exige isso de você. A nossa função enquanto professor, e aí eu convido para refletir isso agora na pandemia, que isso ficou bem mais forte, é necessário esse sistema? Tudo bem, é necessário, eu sou obrigado a fazer, tudo bem. Então, em que escala que isso é necessário? E a principal pergunta é, qual a aferição do seu instrumento de avaliação? Como assim? A gente via, e a gente vê ainda, professores usando provas. O aluno tirou 6,34 numa prova. Nossa senhora, 6,34? Mas o outro cara tirou 6,33. Nossa senhora, eu fico pensando, como é que me garante que o cara que tirou 6,34 sabe mais que o cara que tirou 6,33? Como é que o cara me montou um instrumento de avaliação que ele consegue medir centésimo de aprendizagem? Décimo já é uma coisa muito complicada, imagina centésimo de aprendizagem. Então, a gente se prende muito aos números, à escala numérica quando avalia, e isso a gente tem que começar a se afastar, porque a gente perde quando avalia desse jeito. Ela é necessária? Em alguns momentos ela é necessária. Por exemplo, em processos seletivos, vestibulares, eles têm que ranquear. É necessário que eles tenham número de vagas, eles têm preenchimento, têm rankings, eles têm que fazer isso. Mas não é o caso de uma escola, tá? A nossa função, uma escola, uma universidade, a nossa função realmente fazer com que esse aluno aprenda.
Então, a gente tem que pensar um pouco que processo de avaliação é esse que eu vou usar. Bom, para deixar vocês assim um pouquinho mais... um pouco de consolo mesmo, tá? Essa discussão não é só nossa. Tá? Se, por exemplo, a Argentina, ela suspendeu já a avaliação com notas em todas as escolas e vários países na União Europeia, inclusive, já até suspenderam reprovação. Já tem decretos que você não pode reprovar. Aqui no Brasil, inclusive, já tem uma recomendação do Conselho Nacional de Educação sobre isso. Não é um decreto, mas é uma recomendação. Então, é uma discussão que está sendo feita aí no mundo inteiro. A gente tem que realmente parar e pensar sobre essa questão da avaliação. Quando você fala avaliação, os professores aí que estão acompanhando aqui a minha fala, com certeza quando fizeram a licenciatura já ouviram falar disso, já viram isso em algum lugar, os tipos de avaliação. Então, você tinha, por exemplo, a avaliação somativa, aquela última ali, ó. A avaliação somativa, ela é o que a gente provavelmente foi formado com base nela. É aquela prova, é aquela avaliação que você coloca em momentos certos do processo. Então, você deu tantos conteúdos, avalio. Deu tantos conteúdos, avalio. Ela é necessária? Em certos momentos ela é necessária. Tá? Ninguém vai achar que não precisa de uma avaliação formativa. Agora, qual que é o ideal? O ideal é que a gente caminhe para um processo em que o aluno consiga se autoavaliar, ele consiga se autorregular. Seria um mundo perfeito. Então, seria uma avaliação formadora. O aluno, ele mesmo se autorregula. Ele sabe o que ele aprendeu, o que ele deixou de aprender, ele cria mecanismos junto com o professor para melhorar esse aprendizado. É claro que isso é complicado. Então, seria interessante a gente começar, por exemplo, com uma avaliação formativa. A avaliação formativa é uma avaliação que ela vai indo no processo. Ela vai, durante o processo, você vai tendo momentos de avaliação com esse aluno. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. O nosso sistema está arraigado num processo somativo. Essa mudança não é nada fácil, mas essa mudança ela pode ir acontecendo aos poucos. A gente pode ir, aos poucos, colocando esses instrumentos mais formativos no nosso cotidiano. E outra coisa importante, né? Quando você monta, eu sou professor, ensino remoto e a escola quer que eu dê uma prova. Bom, tudo bem, ela quer que eu dê uma prova. Primeiro você tem que ver se é prova mesmo, se é avaliação, pode ser uma coisa mais geral. Porque, na verdade, o processo de avaliação ele tem que obedecer esse tripé aqui. Então, primeiramente, ele tem que ser ético. Isso aí vale para o presencial, isso vale para o remoto. Ele tem que ser ético no sentido que o aluno ele tem direito de saber o que ele vai aprender, no que ele vai ser avaliado. Ele tem direito de saber que critérios que você vai usar para avaliar. Não é surpresa chegar na hora, vou avaliar do jeito que eu quero. Ele tem que saber. Ele tem o direito de saber o que vai, no conteúdo que ele vai ser avaliado e em que critério que você vai usar para avaliar. Essa avaliação também tem que ser válida, ela tem que ter validade. Ou seja, ela tem que ser capaz, você tem que montar um instrumento capaz de recolher as evidências de aprendizagem. Então, senão não tem sentido sua avaliação. Se é uma avaliação que você vai montar ela mecanicamente, de qualquer jeito, eu vou lá na internet, escolho 10 questões de física, matemática, geografia e coloco lá no papel para o cara responder, eu não pensei se realmente aquelas questões elas são importantes para o aluno, se elas realmente vão tirar evidências de aprendizagem desse aluno. E, principalmente, a avaliação ela tem que ser confiável, a confiabilidade. O resultado dessa avaliação tem que ser algo que você possa confiar. Então, se o aluno teve um rendimento bom, você pode confiar, realmente esse menino está aprendendo. Eu estou com um processo bom de aprendizagem. E se ele tiver um momento ruim, aí você tem que confiar também que o seu instrumento então está dizendo que a aprendizagem dele não está tão boa, eu vou ter que usar de outros meios. Então, quando a gente fala em avaliar a aprendizagem, a primeira recomendação é fugir de provas centesimais. Não tem sentido a gente falar em centésimos, tá? Se você tem liberdade para montar a sua escala numérica da avaliação, não tem sentido a gente falar em centésimos. E principalmente documentar o processo, tá? Principalmente quem é professor de escola básica e está acompanhando, sabe que diretorias de ensino estão pedindo vários relatórios a mais nesse processo de pandemia para poder exatamente legalizar essas aulas remotas. Então, essa documentação é muito importante, já era importante antes e é muito importante agora. E esse importante que eu digo você tem que demonstrar claramente por que seu aluno teve aquele rendimento na avaliação. A gente já tinha que fazer isso antes no presencial. A questão é que a gente já não fazia tanto isso. Mas agora no online, essa documentação tem que estar muito clara.
porque é ela que vai basear como é que foi a aprendizagem nesse momento de pandemia. E isso é um outro problema. Muitos professores estão tentando transpor diretamente aquilo que fazia na sala de aula presencial para a pandemia, para a sala de aula na pandemia, na sala de aula remota. Isso é um problema sério, porque o tempo, por exemplo, não é o mesmo. E eu acho que todo mundo viu isso no começo da pandemia. O aluno que ficava 5, 6 horas sentado na sala de aula assistindo aula, ele não consegue ficar 5, 6 horas no computador assistindo aula, porque é outro tempo. Até biologicamente falando, você está olhando para um ponto fixo, você não está interagindo com pessoas, é um outro cansaço, é uma outra situação. Então, a gente não pode também achar que a gente vai conseguir dar conta de todos os conteúdos que a gente tinha antes. Então, a gente, nesse momento de pandemia, como é emergencial, isso não é uma coisa para sempre, a gente tem que pensar que, nesse momento, a gente tem que focar nos objetivos de aprendizagem, em conteúdos essenciais para esse aluno. Eu não vou conseguir passar todos os conteúdos agora. E quando você faz isso, você acaba caindo num instrumento, agora sendo um pouco mais prático, como a fazer tudo isso que eu estou falando em momentos remotos, é um instrumento chamado rubricas. Tá? Rubricas, mesmo quem nunca ouviu falar desse termo rubricas no magistério, aí no ensino básico ou superior, sabe o que é? Rubrica é mais ou menos isso aqui, ó, que eu peguei do Facebook, que me mandaram. Isso aqui é quase que um manual de como você, com seu parceiro, a sua parceira, como é que você pode comentar com ele sobre o que tem para jantar. Você tem lá os níveis. Se eu perguntar o que tem para jantar é perigoso. Mais seguro é se eu perguntar se eu posso ajudar com o jantar. Vamos pedir um delivery, é mais seguro ainda. Isso, um vinho talvez seja super seguro. São critérios, tá? É quase que um manual isso aqui de sobrevivência. Isso aqui é uma rubrica. Rubrica nada mais é do que um conjunto de critérios que você usa para avaliar. Então, você já fazia isso. Ah, não, mas eu só usava provas tradicionais, escritas, eu sou professor de matemática, de física, era só questãozinha direta do vestibular, ou era de questão matemática. Você usava rubrica também. Você pode não perceber. Mas se eu pegar eu peguei aqui questões básicas de matemática, fundamental 1 aqui. Mesmo quando você dá uma questão dessa, super tradicional numa prova de matemática, cada ovo tem 85 gramas, quantos gramas tem uma dúzia? Mesmo quando você faz isso, você já tem uma rubrica. Quando você vai corrigir isso do seu aluno, você já pensa, ele tem que montar o algoritmo, ele tem que fazer o cálculo, se for de repente no Fundamental 1 ele tem que escrever a resposta por extenso. Então, são critérios. Você já tem a rubrica. Mesmo que você monte um gabarito para essa prova e só corrija é certo ou errado. Isso já é uma rubrica, já é um critério. E isso é importante. Você tem que ter esses critérios muito bem estabelecidos. Tá? Então, isso você sempre fez. Qualquer professor que aplicou uma avaliação na vida, por mais tradicional que seja essa avaliação, ele montou na cabeça dele rubricas. E esse é um problema. Você montar na sua cabeça, às vezes não fica claro para o aluno. Quantos de nós aqui, quando a gente estudava, como é que a gente recebia resultado de avaliação? O professor pegava o bolo de prova que ele corrigiu e entregava para a gente. E aí a gente pegava aquele papel, olhava para ele, estava cheio de símbolos naquele papel, certo, meio certo, e a gente já sabia, desde pequenininho, a gente já sabia identificar aqueles símbolos e tinha um número no canto lá. Importante, principalmente nesse momento remoto. Então, por exemplo, aqui você tem uma rubrica. Você tem uma rubrica aqui, ó. Essa rubrica, ela é direta. Você está dividindo alguns critérios aqui, ó. E aí você coloca, participou de todas as atividades, deficiente, regular, bom, muito bom. Você tem outras possibilidades aqui. Você pode fazer xizinho aqui. Então, isso aqui já é uma rubrica um pouco mais direta, tá? Não é na sua cabeça só. Você montou uma tabela aqui e aí você tem claramente, o seu aluno, quando olhar isso, ele sabe claramente no que ele vai ser avaliado. Isso aqui já é uma rubrica um pouco mais complexa, mais fundamentada. Aqui, ó, você avalia uma apresentação, então você vai avaliar critérios, linguagem, retórica, tempo, slides, ideias. E aí aqui é importante.
muitas pessoas, quando aprenderam rubricas na licenciatura, quando foram ser professores, fizeram a licenciatura, aprenderam que as rubricas, elas não podem ter notas numéricas, né? Não pode ter uma escala numérica. Pode. O ideal é que você use menção, né? Ah, aquilo foi bom, insuficiente, muito bom. É mais fácil para você fazer o julgamento. Mas nada impede que depois você faça uma conversão numérica. Isso é importante, porque o sistema exige que eu tenha uma nota, uma coisa numérica lá no final. Então, você pode fazer uma conversão. O que eu quero dizer é o seguinte, não é porque o sistema é de 0 a 10, de 1 a 10, que você tem que ter 10 coluninhas, porque você tem que colocar todos os números naturais lá. Não precisa. Você escolhe os números que você coloca. Então, se eu pegar, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma rubrica que a pessoa teve que entrar na casa centesimal, porque a escola, a universidade onde ela trabalha, por exemplo, exigiu que a rubrica valesse 1,25. Aquela avaliação vale 1,25. E olha só como ele monta a rubrica. Ele vai dando a pontuação, ele não usou todos os centesimais possíveis e imagináveis, ele montou 4 colunas com 4 menções e cada menção valendo uma certa pontuação. E aí ele coloca lá os critérios que ele vai identificar, ó, qualidade do material, domínio do conteúdo, criatividade e assim por diante. E repara que cada uma das menções, ele diz, está bem claramente escrito o que é muito bom para ele no critério qualidade do material, o que vai ser o bom, o que vai ser o satisfatório. Isso tem que ser passado para o seu aluno. Ele tem que ter o direito, é aquela questão da ética, ele tem que ter o direito de saber que critério que você vai usar para avaliar o material que você vai colocar para ele. Isso pode ser uma prova tradicional, isso pode ser uma outra avaliação, tá? Que, aliás, nesse momento de pandemia, é totalmente recomendável. Se possível, obviamente, a gente sabe que tem escolas que não vão deixar, que tem um sistema mais fechado, universidades com sistemas mais fechados, mas temos que tentar. Isso é possível tanto em provas mais tradicionais como provas mais abertas. Aqui, por exemplo, eu não usei. Eu fiz uma rubrica aqui de 0 a 10, tá? Eu vou avaliar formulário, vídeo, trabalho, uma autoavaliação e repare que eu não coloquei todos os números naturais, não tem necessidade. Isso aqui ainda não é uma rubrica, deixar bem claro, está em branco, né? Você não tem os critérios ainda, mas pode vir a ser uma rubrica. Na verdade, eu coloquei essa aqui para falar um pouquinho daquele último termo que o professor costuma ter um pouco de medo quando fala em processo de avaliação, que é a autoavaliação. Né? Quando você fala em autoavaliação, com certeza algum professor já deve ter feito isso com você. Espero que tenha feito direito, mas normalmente não faz. Normalmente a autoavaliação, o professor pede, ó, dá uma nota aí do processo. Vê o que você fez aí, faz uma autocrítica sua e me dá uma nota aí que você acha que você mereça. Isso não é autoavaliação. Então isso é importante. Autoavaliação é diferente de autonotação. É diferente de você pedir para o aluno se dar nota. Autoavaliação é você pegar, por exemplo, isso aqui, ou isso aqui, uma rubrica que você tem, e pedir para ele preencher isso aqui. Olha, nessa atividade que você fez, como é que você acha que você foi aqui nesses critérios? Foi deficiente, regular, bom, muito bom? Você pedir com critérios. Isso é uma autoavaliação. Você tem que dar os critérios, porque se você não der os critérios, aí realmente vai vir uma nota totalmente sem critério, e aí vem qualquer coisa. Pode vir absolutamente qualquer coisa como resultado final dessa avaliação. Tem que tomar esse cuidado. Ah, mas o aluno vai se dar nota assim mesmo. Então, isso aí não é uma pergunta só nossa, isso é uma pergunta mundial. Vários estudos, aqui eu coloquei alguns como exemplo, só que vários estudos já compararam momentos em que o professor dava uma autoavaliação, ele dava uma atividade avaliativa e pedia para o aluno se autoavaliar e o professor avaliava ao mesmo tempo. Quando você compara as notas dadas pelo professor e pelo aluno, normalmente as notas dadas pelo professor, em média, 90% dos casos, a nota do professor é maior do que a nota dada pelo aluno na autoavaliação. O aluno acaba sendo mais rigoroso com ele mesmo. Então, outro convite à reflexão que eu tenho para vocês aqui. Tentar inserir um pouquinho dessa autoavaliação. Tentar inserir essa questão do aluno, é aquilo que eu falei no começo, vamos tentar caminhar para esse aluno tentar se autorregular, vamos tentar caminhar para aquele processo de avaliação formadora. Então, o aluno ele tem que ter isso na cultura dele. Claro, se você nunca fez isso na sua vida, seu aluno nunca fez autoavaliação, tá? Não pense que vai ser na primeira possibilidade que vai dar tudo certo.
Isso é uma cultura. Ele vai aprendendo essa autorregulação e você está lá para orientar ele nessa autorregulação. Então, é importante, se você acha que você não está no momento cultural ainda, aqueles alunos não têm ainda essa questão da autoavaliação mais sólida, você pode simplesmente pedir para ele fazer uma autoavaliação, até para ele conhecer o processo, mas você pode não considerar, por exemplo, nos primeiros momentos, até que você sinta firmeza para conseguir usar. Bom, concluindo então, esse processo de ensino remoto mostrou para a gente que a nossa documentação ela tem que ser muito mais precisa. A gente já tinha que ter feito isso no presencial, avaliar no presencial ou no remoto é difícil do mesmo jeito, e a gente tem que fazer. As rubricas são instrumentos interessantes, porque elas já vão divulgar o critério, tá, que você vai usar. Inclusive, tem vários softwares que fazem já rubricas. Você monta a rubrica uma vez, depois usa ela só para marcar as rubricas. Já até sai a soma lá, se você precisar de uma nota. Então, isso é bem interessante. As rubricas e as atividades têm que ser coerentes. Isso, pelo amor de Deus, a gente tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado com a autonomia do seu estudante. A gente está achando que na pandemia eles têm todo o tempo do mundo e não é assim que funciona. O cansaço é muito maior, o estresse é muito maior deles e nosso estresse também. Então, a gente tem que tomar cuidado com a atividade. Ela é coerente com a faixa etária, ela é coerente com o que eu ensinei. Você tem que ter cuidados com essas atividades e com as rubricas. Claro que essas rubricas têm que ser transparentes, é o que eu disse. Se você fizer um combinado com a sua turma, isso aí não tem problema, porque ele já sabe no que ele vai ser avaliado. Já foi feito esse contrato pedagógico antes, então. Ele sabe exatamente o critério que vai ser usado na avaliação. A devolução adequada para os estudantes. Não adianta nada você fazer essa rubrica e só devolver uma tabela para eles sem nenhum critério. É importante que você tenha critérios de avaliação, de critérios para você montar as rubricas e ela tem que ser devolvida de forma adequada. Então, com comentários. Se o cara não atingiu o máximo nas rubricas, ele merece um comentário para saber onde foi que eu errei. O que eu preciso melhorar, senão o processo de avaliação não tem função nenhuma. Cuidado com as montagens quantitativas. Pensa sempre do que eu preciso na minha rubrica. Eu preciso de todos os números naturais? 10 colunas? Ou 4 colunas tá bom? 5 colunas? 3 colunas às vezes? E aí, qual que vai ser a minha numeração quando eu fizer a conversão? Preciso de decimais, centesimais? Vamos tentar sair um pouco, porque ninguém aqui tem aferição, ninguém aqui é programa estatístico para conseguir ter uma aferição muito grande para notas. Tá? Você dá uma nota com centésimo é quase como ofensa para o seu aluno, tá? Porque aquilo não está demonstrando uma aprendizagem real. Aquilo, na verdade, é um algoritmo matemático, só isso. Você dá preferência para os conteúdos imprescindíveis, como eu falei. E aí, quando a gente fala em atividades, principalmente na pandemia, voltar lá naquela primeira tela que eu falei que a cola era um dos grandes problemas, porque como é que eu vou dar uma avaliação na pandemia no ensino remoto sem meu aluno colar? Dá para fazer isso? Olha, 100% nem no presencial você podia garantir isso, quanto mais agora no remoto. Então vamos tentar repensar as atividades. Você dá uma prova tradicional, realmente você está fazendo um convite para o cara, cole, vá lá, dê um jeito para achar a resposta que é isso que eu quero. Quando você muda a atividade, você acaba automaticamente, naturalmente tirando isso. Se você der, por exemplo, uma atividade que envolve uma resolução de problemas em grupo, isso é possível. No Zoom isso é possível fazer, no Meet. Eles mesmos, os alunos podem abrir Meets para fazer grupos de discussão, você pode acompanhar gravações. Então, se você der uma atividade que ele tenha que resolver um problema, e esse problema, por exemplo, não tem uma única solução, seja um problema aberto, a chance de cola é mínima. Eles vão consultar na internet, com certeza, mas eles não vão achar a resposta, porque o problema é aberto. Então, eles vão ter que fazer a discussão. E isso é outra coisa. Se você, por exemplo, ao invés de pedir um texto para o seu aluno, pedir para ele apresentar, gravar no Google Meet, por exemplo, a apresentação dele, mesmo que ele tenha colado, entre aspas, foi na internet, achou alguma coisa, ele vai ter que aprender aquilo para apresentar. Porque se você tiver uma rubrica muito criteriosa da apresentação, se o cara lê a página da internet, você não vai aceitar. Então, é interessante que você tenha essa alteração também. Vamos tentar fazer vídeos, vamos tentar soluções, podcasts, apresentações orais. Pode fazer prova tradicional? Pode, tem até softwares hoje que fazem isso.
Eles vendem o sistema anticola. Existe isso. Mas, de novo, não é 100%. Vamos fazer formulário só com teste, que o formulário do Google já dá a nota direta para a gente? Vamos, mas não faça só isso. Você tem que fazer uma mescla. Senão, realmente, o seu processo de avaliação não está sendo ético, não está sendo confiável e não está sendo válido. A gente tem que realmente mesclar o máximo que pode. Claro, tem escolas que não deixam isso, tem universidades que não deixam isso. Paciência, aí é um problema Você não vai poder bater de frente com o sistema da sua universidade, da sua escola o tempo todo. Mas se der para fazer, faça, tá? Porque aí realmente essa questão da cola, que vem daquela questão de avaliação mais tradicional que a gente tem, de que é prova individual sem consulta, isso vai por água abaixo. Também pensar um pouquinho na questão da autoavaliação, que eu falei para vocês, é uma possibilidade. E a importância do grupo. A gente tem feito vários trabalhos, tá, de pesquisa nessa época de pandemia, na minha área, principalmente, que é ensino de ciências e matemática, a gente tem acompanhado, e o grupo é uma coisa que já era importante lá no presencial, desde Vygotsky lá, os pensadores, que falavam a importância desse grupo, do parceiro mais capaz, que ele alavanca o aprendizado dos outros. Até agora, na pandemia, isso continua sendo importante. As discussões em grupo, elas são os poucos momentos que eles têm para se socializar na pandemia. Isso é muito importante, porque a gente perdeu completamente essa socialização. A aula no Meet, a aula no Zoom, por mais que você deixe o chat aberto, você peça para eles abrirem microfones e falarem, não é a mesma coisa. Tá? Inclusive, já respondendo alguém que perguntou de educação infantil é quase que um horror. Você pedir para um aluno de 3 anos fazer um ensino remoto o dia inteiro, 4 horas de aula, não existe, porque a aula dele é em campos de experiência, é uma aula que ele está lá para socializar, para ter novos aprendizados na socialização com os outros. Então, tem que pensar de outra forma. É um outro momento, é uma outra coisa que tem que se pensar também. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu tenha trazido alguns elementos aí que acrescentem aí para a prática de todo mundo aí. Tá bom, professora Ana? Muito obrigada. Eu acredito que tivemos aqui, né, apresentações riquíssimas, com informações riquíssimas, vista pela discussão aqui no chat. Reitero aqui apenas a contribuição desses palestrantes, ambos, com pesquisa nessa área, né, na área de educação, na área de ensino. O professor Camilo aí, liderando também um coordenador do grupo de apoio à docência, ensino e aprendizagem. O professor Leonardo, coordenador do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática. Então, nós temos diferentes perguntas, não vamos ter tempo, temos aqui um pouco mais que 10 minutos, né? Então, eu vou tentar com que façamos uma visão geral das perguntas apresentadas. E eu vi que até o professor Leonardo já se adiantou, respondeu algumas aqui, mas, em geral, a angústia que eu percebi aqui nas perguntas dos professores é como lidar nesse momento, né? Como que vamos reagir a esse momento? Estamos falando tanto da angústia dos alunos quanto dos professores, né? Foi dito aqui algumas coisas como fazer um paralelo com a educação básica, abordando esses desafios, né? Então, como lidar com toda essa tecnologia, todo esse momento com a educação básica. A importância do levantamento das dificuldades e limitações dos alunos nesse processo de ensino-aprendizagem, considerando também o acesso, né, a esses meios. O que vocês sugerem para se ter sucesso nesse processo? Pensando também como se reinventar nesse momento com essas demandas familiares, né, abordada também pelo professor Camilo, nessa questão de gerenciamento de tempo. Como capacitar os professores nessa especialização, visto que foi dito aqui no chat, que diferentes escolas, diferentes professores estão em diferentes momentos nesse processo. E ainda pensando até nos meios em que se utilizam para esse caminho, né? O celular, o tablet, foi dito aqui bastante, alguns colocando a experiência de que as crianças
não têm esse equipamento, e aí dividem com os pais, né? E até mesmo os pais têm essa opção de não fornecer um equipamento eletrônico para o filho. Como que eles ficam nessa situação? Podemos falar um pouquinho sobre isso e eu vou selecionando aqui algumas outras. Bom, as perguntas são bastante amplas, né, em relação a toda a possibilidade. Uma coisa que me chamou a atenção foi a inicial de como, e esse como para todo professor e para todo, seja da educação básica, seja da educação superior, é através de comunidade de prática. Então, o professor ele precisa agora gerar, todo mundo segura a mão de todo mundo. Então, um professor precisa ensinar o outro. A professora Ana Valéria é uma professora de Química. Ela já está investigando todos os materiais da área de Química, tudo o que pode ser feito para essa área de Química. Se ela já investigou, por que ela não pode, então, pegar uma outra professora da área de Química do mesmo conteúdo e partilhar a informação? Então, eu acho que a resposta para agora, para esse momento, e para a maioria das perguntas que estão ditas aí, salvo exceção, aquelas relacionadas à questão financeira, e isso daí talvez não seja muito da competência do professor, o professor ele apenas sofre com essa condição. Mas aí é gestão. É gestão da escola, é gestão da universidade, não é do professor. Eu acho que o professor ele vai ficar muito sentido com isso, mas não é do professor. A gente não pode transferir esse peso do professor, do aluno que não tem equipamento, para um problema social, político do Brasil, onde nunca deu importância para a educação e o fomento adequado para a educação. Então, eu acho que é tornar o professor um mártir quando você quer botar. Eu sei que muitos professores vão colocar aquilo como sendo um impeditivo, mas talvez não seja. O que é do professor é agora ele fazer o máximo possível para garantir com que aquele aluno aprenda. Porque não é só bater aquele aluno conectado, é o aluno aprender. Essa é a grande problema. E essas comunidades talvez funcionem. Então, por exemplo, na Unifesp, a gente, para dar suporte aos professores, a Prograde desenvolveu, junto com a UAB, uma sequência de formação docente, de capacitação. A gente tem o grupo GADEA, que é o Grupo de Apoio à Docência, Ensino e Aprendizagem, que eu e Léo fazemos parte, e a gente está ministrando workshops para todo o Brasil. Inclusive, a gente tem agora, no dia 20 de julho, agora, um outro workshop voltado só com avaliações online. Então, eu acho que são essas redes que estão, de alguma forma, ajudando, pensando em pandemia, né? E o mais interessante é que tudo que a gente aprender agora nesse período de pandemia, ele vai ficar. Então, eu acho que a gente mudou um pouco da situação. Eu acho que a palavra-chave é apoie-se no seu colega. Um colega que sabe um pouquinho mais, ele dá uma dica para você e agora é o momento. Vamos trocar figurinha. O professor nunca trocou figurinha, tá? Não sei o que acontecia, mas o professor não fala, o que você usa isso aí? Ah, você está usando isso aqui? Deixa eu usar também. Eu acho que agora a resposta é, vamos trocar mais figurinhas. Essas figurinhas, elas são valiosas. Exatamente. Essa capacitação é o que o Camilo falou. Eu acho que essas comunidades de prática, elas estão tendo muita validade. A gente vê realmente um professor passando para o outro, aquele que aprendeu a primeira vez como é que era o Meet, passou para o outro, agora eu descobri que o Meet faz lista de chamada, aí passou a ferramenta para o outro, e está sendo assim. Era para ser assim? Não era o ideal. O ideal era que ele tivesse uma capacitação institucional, como a gente teve na Unifesp. Seria o ideal. Assim como era o ideal também que toda instituição, e aí eu falo enquanto universidade, enquanto escola, enquanto governo, provesse dos instrumentos necessários. Então, tablets, celulares, computadores, internet, ele tem que fazer isso aí. Agora, não faz, a gente já sabe que isso acontece, e a gente, é o que eu disse, a gente vê alguns professores fazendo milagres. Não era o ideal, mas eles acabam por quase que é o amor ao ensino mesmo. Eles não se deixam se dar por vencidos, daquele aluno não ficar abandonado, ele vai lá e faz. Não é o ideal porque você vira Marte, tá? Que nem o Camilo falou, mas é o que está acontecendo. A questão do estresse, principalmente aí que o pessoal levantou, demandas familiares, isso aí está com todo mundo. Então, aí a minha fala vai muito para coordenadores pedagógicos, para diretores, para quem está na gestão. Toma conta do seu professor, do seu aluno, do pai do seu aluno. Ninguém está numa situação fácil. Você sobrecarregar qualquer um deles, nesse momento, só vai gerar estresse e a distância é muito mais complicada para você resolver esse problema. Então, essa gestão tem que ter muito cuidado, tá? Com os alunos. Você tem que dosar, tem que ser coerente nas atividades, ouvir esses alunos, coisa que a escola brasileira pouco faz. Vamos ouvir, tá? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo dar conta? E o professor, vocês estão conseguindo dar conta? A documentação que eu estou pedindo é possível? As aulas, como elas estão ocorrendo?
Como é que a gente pode ajudar vocês? Isso é importante. Essa conversa aberta tem que ser muito importante agora. Para finalizar, devido ao tempo, infelizmente não vamos conseguir atender todas as perguntas aqui. Foi perguntado também em relação à avaliação. Vamos pensar lá. O que é importante nesse momento avaliar, né? Nesse ensino remoto? O que é importante avaliar? Teve algumas colocações aqui também, por exemplo, a presença, a participação em aula, ela pode ser contabilizada nessa avaliação? E ainda, como medir essa avaliação de uma forma justa ainda nesse momento, de não prejudicar ninguém, né? Não queremos, eu acho que a intenção do professor, do docente nesse momento, não é prejudicar ninguém, né? E qual é a diferença entre avaliação formativa e qualificadora? Eu vou deixar essa última para o Léo conseguir responder, porque ele é mais competente do que eu. Inclusive, ele ensina isso no workshop, tá, pessoal? Só para fazer uma propaganda, ele ensina bonitinho. Em relação à avaliação, a única coisa que eu tenho para dizer é, de fato, por conta da pandemia, a gente tem que separar o que é uma avaliação na condição da pandemia e o que é avaliação do aspecto geral. Uma avaliação no aspecto geral e do ponto de vista da neurociência da educação e das ciências cognitivas, é necessário, sim, avaliação. Porque de tudo que foi estudado, o teste é importante. Ele é importante para a retenção de informação ou de memória de longo prazo. Os estudos que foram demonstrados eles demonstraram que quando não tem teste, aquela aprendizagem ela se dissipa. Então, ele pode até adquirir uma competência, mas algumas disciplinas que são só baseadas em competências podem permanecer, mas outras que são disciplinas necessárias de conteúdo conceitual, porque algumas precisam, eu não posso deixar o médico cortando uma veia errada, porque ele não sabia que a bifurcação era para um lado ou para o outro. Isso não pode acontecer. Ele precisa saber a estrutura anatômica daquelas duas veias, porque ele não pode pegar um Google na hora da cirurgia fazer. Então, nesse sentido, é preciso que ele saiba. Então, a avaliação é necessária, porque já foi demonstrado o efeito do teste para a retenção de longo prazo. Então, não dá para você abolir essa avaliação do tipo. E uma forma que a gente pode fazer isso no longo prazo, no ambiente online, é através dos quizzes. Os quizzes são ótimas formas para você promover interação e para você garantir com aquele conteúdo, porque do ponto de vista dessas teorias, a gente precisa manter esse conteúdo que foi aprendido em sala de aula constantemente para você poder garantir uma retenção a longo prazo, para ele poder conseguir aplicar aqueles conceitos no futuro. Só saber que existe, talvez não. E sim, presença numa sala é de fato algo que tem que ser avaliado neste contexto de a pandemia, sim, porque é o que demonstra que a interação do aluno no ambiente de aprendizagem, ela é preditiva em relação ao desempenho dele. Bom, eu vou falar aqui então dos dois últimos pontos aqui. Primeiro, na justiça da avaliação, eu acho que você utilizando as rubricas coerentes, isso aí já é um excelente começo, desde que ela seja compartilhada com o seu aluno, ele saiba no que ele está sendo avaliado e ele realmente concorde, isso seja um combinado com a turma, não tem como ser mais justo do que isso nesse momento. Eu acho que tá tudo corre bem quando isso acontece. A gente usa muito isso, eu, Camilo, isso não tem problemas. Tá? A gente vê o pessoal falar, os relatos de quem usa muito as rubricas, etc. Quando você faz o combinado antes com a turma, eles sabem no que vai ser avaliado, praticamente não existe nenhum questionamento depois da avaliação, porque eles sabem exatamente, a rubrica estava clara, estava coerente, e aí não tem como ser mais justo do que isso. A última pergunta, no caso da qualificadora, a avaliação qualificadora não é um troço tão simples assim de se falar, porque depende muito do autor, tá? Na referência que eu usei na apresentação, a avaliação qualificadora é vista como uma avaliação que não mede só o conteúdo em si, o objeto de estudo, mas ela pode medir, por exemplo, procedimentos do aluno, atitudes do aluno, ela trabalha com outros pontos de avaliação que não são só o objeto daquele conteúdo específico daquela disciplina. Sim. Infelizmente, estamos aqui com o tempo esgotando, né? Gostaria novamente de agradecer essa grande contribuição, professor Leonardo, professor Camilo. Agradeço em nome do Congresso a disposição de vocês em vir aqui conversar um pouquinho com a gente, trocar um pouquinho essas angústias e experiências. Foi imensamente um tempo super bem aproveitado. Tivemos aqui, em determinados momentos, por volta de 900 participantes, um sucesso.
imensas, assim, tem muitas perguntas, muitas dúvidas ainda, estamos lotados de dúvida nesse novo momento em que estamos vivendo. Teve muitas que não foram respondidas, então gostaria de perguntar se vocês gostariam de responder essas perguntas, conversar com quem está aí, disponibilizar os e-mails, e imensamente grata, muito obrigada, contribuíram muito para o engrandecimento aqui desse congresso. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo que está do outro ladinho aí da sala. Desculpa não poder conseguir responder todas as perguntas. A gente está disponível. Participem das atividades organizadas pela Prograde, a UAB de capacitação, pelo GADEA. Obrigado, professora Ana Valéria, e parabéns, porque esse congresso realmente está absurdamente impecável. E muito obrigado ao Luiz Lima, que é o nosso TI, por todo esse apoio que tem dado. E é isso, pessoal. A gente estamos junto e o veleiro está no mesmo mar, o vento está forte. É só a gente segurar junto esse manche aí que a gente consegue chegar no mesmo local, esse timão, na verdade. Sim. Eu agradeço também, agradeço ao convite da professora Ana Valéria e do congresso. Muito bom discutir aqui com o Camilo educação, como a gente faz aí de vez em quando aí no GADEA, a gente faz nos nossos workshops, e fica o convite aí para quem quiser fazer. A gente pode tentar criar as dúvidas também no workshop, mas nossos e-mails estão disponíveis também. Tá? A gente pode mandar que a gente, na medida do possível, vai respondendo, e vamos seguir aí pilotando por instrumentos aí. Eu adorei a metáfora do Camilo. Vamos seguir aí um voo por instrumentos. Obrigado, gente. Obrigada a todos aqui que participaram. Obrigada à equipe técnica. Até mais. Bom congresso.